Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Tem duas maneiras de nós abordarmos essa passagem. A primeira é que Paulo está aqui dando uma descrição favorável da igreja. Ele está dizendo assim: o que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, é uma bênção. Vocês têm salmo, outro tem ensino, esse traz revelação, aquele fala em línguas, ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Então, pode parecer que Paulo esteja elogiando a igreja. Mas pode ser também que existe uma queixa aqui do apóstolo Paulo. O que é que nós temos que fazer, irmão? Porque quando vocês se reúnem, é uma bagunça. Não tem ordem. Um canta. Aí vem outro, traz um ensino. Aí chega outro, tem uma revelação. Mais outro fala em língua. Outro, interpretação. É uma confusão o culto de vocês. Nós temos, e aí o final do verso 26, nós temos que fazer tudo para edificação. Ou seja, nós temos que colocar ordem. Nós temos que orientar a maneira como vocês prestam culto para que a igreja receba edificação. Então, vocês percebem, são duas maneiras de você entender a passagem, né? Positivamente ou negativamente. Isso me lembra que boa parte da dificuldade que a gente tem quando a gente está interpretando a Bíblia é que a gente não está ouvindo o tom em que o apóstolo Paulo falou. Tem até uma história, né, muito engraçada, eu já devo ter contado ela umas 300 vezes, se você já ouviu, então me perdoe. Mas do menino que estava estudando fora, né, na universidade, era um rapaz, dependia dos pais ainda, e um dia ele manda uma carta para o pai, e o pai abre a carta e diz: mas isso é um absurdo, esse menino vive gastando, né, agora vem exigir dinheiro da gente o tempo todo. E a mãe disse: o que é? Veja aqui o que é que ele escreveu: pai, mande dinheiro. Isso é um absurdo. Aí a mãe pegou e disse: não é isso que está escrito, não. Eu estou lendo assim: pai, manda dinheiro. É o tom que faz a música, né? A gente não está ouvindo o tom do apóstolo Paulo aqui. Então, por isso que fica difícil. Ele está ralhando com a igreja, por conta da desordem que havia no culto, ou ele está expressando aprovação com a igreja, porque havia uma participação dos membros, todo mundo tinha oportunidade. Como a gente sabe pelo contexto, e aqui a importância do contexto, como a gente sabe pelo contexto que o apóstolo Paulo não estava satisfeito com o culto da igreja de Corinto e que ele já vem fazendo uma série de correções, então é mais fácil a gente ler essa passagem no contexto que o tom dela é de reprovação. Reprovação pela desordem, não é? Cada um faz um tipo de coisa, não há uma sequência, não há um objetivo no culto, não é? Vamos fazer as coisas para edificação. Então, Paulo tem essa preocupação de que o culto seja isso. E o que confirma a nossa interpretação de que ele aqui está ralhando com a igreja é que, em seguida, ele começa a colocar ordem nas coisas. Quando for falar em línguas, é assim, assim, assim. Se tiver profeta, é assim, assim, assim. Quando as mulheres forem falar, é assim, assim, assim. Então, se fosse positivo, por que, então, essas instruções todas? Então, o que faz mais sentido é a gente tomar como sendo Paulo reclamando da maneira como os coríntios cultuavam. O que já aponta para um princípio muito importante, de que o culto não é simplesmente a gente se reunir e cada um faz o que acha correto. Precisa haver uma orientação, precisa haver uma ordem, precisa haver alguma coisa que faça com que, em todo o culto, e que todo mundo falasse em línguas. Né? No caso haja, com isso querendo dizer que haveria ocasiões em que não teria gente falando em línguas, né? ou naquele culto. Então, no caso de alguém falar em línguas, aí ele regulamenta. Primeiro, quanto à questão dos participantes, o número de participantes, que não sejam mais do que 2, ou, quando muito, 3. Paulo limita a 2 pessoas falando em línguas no culto. Como os coríntios gostavam muito desse dom, ele abre a exceção para mais 1, ou até 3. Mas né, ele quer que, o ideal para Paulo é que sejam 2 pessoas falando em línguas durante o culto. Não mais do que isso. No caso dos coríntios, ele abre essa exceção. Quando muito, se muito, 3. Ele limita, então. Por que ele faz essa limitação? Porque nós já vimos que o dom de línguas não é o dom que mais exatamente edifica a igreja, ou traz ensino, instrução para a igreja, e existem tantos problemas relacionados com ele, que Paulo, então, o coloca
não impede que ele aconteça, mas diz que deve acontecer de maneira bastante limitada. Bastante limitada. Eu confesso que eu não sei o argumento que é usado por alguns irmãos para justificar que num culto da igreja todo mundo fala em línguas, muitas pessoas falam em línguas e que isso é visto como sendo uma coisa boa. Eu me lembro de ter visto alguma coisa, que alguém uma vez me disse, não, mas isso aqui é para a igreja de Corinto, que era uma igreja imatura. Mas quando a igreja é madura, uma igreja está bem consciente, então não tem problema todo mundo falar em línguas no culto. Então, nós vamos ter que considerar não somente essa orientação sobre línguas, mas todas as orientações de Paulo aqui na 1 aos Coríntios, como não tendo aplicação para hoje, porque foram ditas para uma igreja que era uma igreja fraca. Então, tem orientações sobre casamento, tem orientações sobre liberdade cristã, tem orientações sobre como tratar um irmão que está em pecado. Então, para ser coerente, eu teria que dizer que nada disso vale para hoje também, porque foi escrito para a mesma igreja a quem Paulo endereçou isso aqui. Então, nós temos que enfrentar a realidade, que, biblicamente falando, a orientação divina, uma vez que Paulo é inspirado por Deus, é que, havendo línguas, que sejam 2, no máximo 3, que falem durante o culto. E eu não sei se vale a pena fazer distinção entre culto de doutrina, culto em casa, culto nos lares, até porque na igreja primitiva, na igreja apostólica, não tinha essa distinção. Os cristãos se reuniam onde eles podiam, na casa, em anfiteatros, nas catacumbas, onde quer que tivesse lugar, eles se reuniam. Então, não é que, havendo uma mudança de lugar, vai haver mudança no projeto de Deus, ou no propósito de Deus, que sejam 2 ou 3. Isso vale para qualquer reunião dos irmãos. Bom, depois a segunda restrição é quanto à sequência. Ele diz que esses 2 ou 3 irmãos que vão falar, que façam isso sucessivamente. Isso quer dizer, fala um, depois fala outro e depois fala o terceiro. Então, é para falar em sequência. Evidentemente, Paulo não está querendo que falem ao mesmo tempo, porque se já não vai ser compreendido em línguas, imagine se tiver 3 ou mais falando em línguas ao mesmo tempo. Aí é que não dá nem para interpretar. A interpretação é de quem que está falando, de qual deles está sendo interpretado. Então, faz todo sentido, dentro do que Paulo vem dizendo até agora, que seja, na verdade, em sequência. E a terceira restrição é com relação ao modo que seja seguido da interpretação. Haja alguém que interprete. A gente tem que confessar que durante aqui no estudo do capítulo 14, teve ocasiões em que o apóstolo Paulo parece sugerir que a própria pessoa interpreta. Se alguém, por exemplo, quando ele diz aqui, se alguém ora em línguas, ore para que possa interpretar. Então dá a impressão de que ele mesmo interpreta. Mas considerando o contexto e passagens como essa daqui, como Paulo diz que são 2 dons distintos, e passagens como essa aqui, que ele diz que alguém outro interprete, então a gente deve interpretar aquela outra passagem dizendo que se alguém fala em línguas, ore para que possa interpretar, né, através de alguém, que Deus levante alguém para que possa interpretar o que é que ele está dizendo. Porque fica, no mínimo, curioso a pessoa falar em línguas e ela também interpretar. Para dar mais validade, para deixar claro da genuinidade da obra de Deus e que realmente é um dom miraculoso que está acontecendo ali, então que seja outro que interprete e que traga a interpretação daquilo que está sendo dito aqui, que traduza para a igreja aquilo que foi dito no idioma que a igreja não pode compreender. Percebam, como eu disse, Paulo não é contra o dom de línguas, mas na igreja de Corinto, a torneira estava aberta, toda aberta, e Paulo aqui está apertando, até deixar 2 ou 3 gotas pingando. Ele está regulando o dom de línguas, faz essa regulagem aqui. Essa passagem é aquela onde nós nos baseamos para dizer o seguinte, é a minha posição, pessoal, a minha pecha é de sensacionalista, né? Ou sensacionalista, como me xingaram uma vez aqui não sei que rede social foi. Então, eu não sou, eu creio que Deus pode dar o dom de línguas. Eu apenas faço a ressalva de que ele tem, se é de Deus, ele vai ter que ser de acordo com o que Deus está dizendo. Se não está de acordo com isso aqui, não me peça para acreditar, eu não me sinto na obrigação de acreditar que é um dom espiritual. Não vou dizer que é coisa do diabo, Deus me livre disso.
Tem gente que diz, mas Deus me livre disso. Mas o irmãozinho ou a igreja deveria rever a palavra de Deus, deveria ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Em seguida, Paulo passa a regular a questão do ministério dos profetas no culto, no verso 29 em diante. E ele traz também algumas limitações. Tratando-se de profetas, ele limita no número. Falem apenas 2 ou 3. O que parece, então, o que sugere que no culto da igreja de Corinto, várias pessoas estavam se levantando durante o culto, talvez até interrompendo o mestre ou o pastor que estava ensinando regularmente, e dizendo que tinha uma revelação da parte de Deus, que tinha uma palavra da parte de Deus para dizer à igreja. O apóstolo Paulo não nega essa possibilidade, mas ele diz que seja 2 ou, no máximo, 3. Né? Aliás, ele não usa a palavra máxima. Falem apenas 2 ou 3. 2 ou 3. Não mais do que isso, não mais do que 2 ou 3 profetas falando na mesma reunião. Então, ele limita, como ele fez com as línguas, ele limita o dom de profecia a 2 ou 3 participações ali no mesmo culto. A pergunta é, por que Paulo está fazendo essas limitações? Eu imagino que é para dar espaço para que os mestres pudessem instruir a igreja. Porque não faz, por que ele limitaria? Por que ele, olha, menos de línguas e menos de profecia? Para quê? A razão é óbvia, para que dê espaço para aqueles que vão, os mestres e pastores da igreja que têm a obrigação de instruir a igreja regularmente. Ainda dos profetas, ele traz aqui o que talvez seja a passagem mais difícil de entender. Ele fala de como se deve proceder na sequência. Verso 30. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Se vier revelação que está sentado, cale-se o primeiro. Aprendemos aqui que o profeta profetizava em pé, né? Se não vão aprender nada, pelo menos isso. Né? Ele profetizava em pé e os outros ficavam sentados. O que significa isso? Se vier revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. O que é essa revelação? Essa é talvez uma das palavras mais ricas de conteúdo e de significado na Bíblia. Ela geralmente é usada pelo apóstolo Paulo para se referir à elucidação ou revelação de alguma doutrina ou de algum ponto sobre Deus e sobre a história da redenção, que antes estava oculto, mas que agora, com a vinda do Senhor Jesus, está sendo revelado, está sendo mostrado. Deus encarregou os apóstolos de trazer essa revelação e, junto com os apóstolos, nesse período, que a gente chama de período apostólico, os profetas igualmente recebiam alguma iluminação a respeito de alguma verdade. Aqui mesmo no capítulo 15, se você quiser me seguir, nós vamos chegar lá, em agosto, se Deus permitir. No capítulo 15, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso, revelando mistérios. Olha o que ele diz aqui no verso 51, 1 Coríntios 15, 51. Vamos ver o que era a revelação. Eis que vou lhes revelar um mistério. Pronto. Paulo aqui está falando como profeta. Ele vai revelar um mistério. O profeta é o homem que revela os mistérios. É aquele que conhece, está na presença de Deus e recebeu de Deus uma palavra. E ele agora vai trazer essa palavra, vai trazer alguma coisa que vai esclarecer algum ponto da verdade a respeito de Deus. Eis que vou lhes revelar um mistério. E que mistério Paulo revela? Não tem nada a ver com o que está acontecendo na vida dos irmãos, ele não adivinha aqui quem está em pecado, nada. É simplesmente um ponto doutrinário, ele esclarece a doutrina bíblica. Ele diz aqui, vou revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que é que Paulo está dizendo aqui que ninguém tinha dito antes? O que é que Paulo está revelando? Qual é o mistério? É o mistério do que iria acontecer com aqueles que estivessem vivos na vinda de Jesus. O que é que ia acontecer? Os mortos vão ressuscitar quando Cristo vier, mas e quem estiver vivo e que não morreu? O que é que vai ser deles? Isso era um mistério. Ninguém sabia, até que Paulo, pelo Espírito Santo, revelou esse mistério. O mistério é esse, que os vivos serão transformados. Eles não verão a morte, mas eles serão glorificados
e terão seu corpo incorruptível, justamente ou exatamente como aqueles que forem ressuscitados. Você não vai encontrar esse ensino em nenhum outro lugar. O ensino da ressurreição, os judeus criam na ressurreição dos mortos. Está lá em Daniel, final do capítulo 12 de Daniel, está falando da ressurreição dos mortos. Mas ninguém estava... Mas veio a pergunta, e quem estiver vivo? E para revelar isso, precisava um profeta de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para trazer essa verdade. E essa verdade, então, ela se torna teologia, doutrina, ela é para toda a igreja. Isso é um ensino para toda a igreja, é diferente, entende, de ministérios de profetas hoje, que ficam dizendo coisinhas que tem a ver com a vida pessoal das pessoas. Profeta, ele recebia essa revelação de Deus para trazer iluminação para alguma verdade da história da redenção ou dos planos de Deus. Então, agora nós vamos voltar para 1 Coríntios 14, é nesse sentido que a gente vai ter que interpretar isso aqui. Os profetas foram os primeiros teólogos. Os profetas traziam essa luz, traziam essa iluminação a respeito da verdade de Deus. E Deus, na sua soberania, preservou na Bíblia as profecias que ele quis. Curiosamente, nenhum dos livros bíblicos contém o conteúdo de uma dessas profecias, por exemplo, dos profetas de Corinto. Nada. Quem escreveu o Novo Testamento não foram os profetas, mas os apóstolos de Cristo, que eram profetas também. E com eles os seus associados. Mas nenhum profeta reconhecido do Novo Testamento escreveu alguma coisa. Deus não quis preservar essas revelações. Não quis preservar isso. Mas era isso que acontecia. E a palavra do profeta, então, era a palavra que vinha da parte de Deus, era a revelação de algum mistério. Isso significa, então, assim, veja como o verso 31, ele confirma essa nossa interpretação. Quando diz aqui, porque todos poderão profetizar. Todos aqui quer dizer até 3, né? Para Paulo não entrar em contradição no espaço de 2 versículos. Então, todos aqui é todos os que forem profetizados dentro do limite. Todos poderão profetizar, um após outro. Ele está repetindo o que falou. Para que todos aprendam e sejam consolados. Está vendo como faz sentido? É a revelação dos mistérios de Deus, da doutrina de Deus, porque ele diz aqui, porque aí vocês vão aprender. Ora, o aprendizado está relacionado com o ensino. Você aprende porque alguém ensina. Significa que o profeta, ele era alguém que trazia uma palavra de doutrina, uma palavra de orientação, alguma coisa que, de fato, instruía e edificava a igreja. E também, naturalmente, trazia consolo. Fica difícil tentar encaixar aqui a definição moderna de que profeta é aquele que, no culto, traz uma palavra, né, de direção pessoal. Deus me disse que você vai casar no ano que vem, ou Deus me disse que tem alguém aqui que está em pecado, ou qualquer... eu não vejo isso, não tem como encaixar isso na liturgia, no culto do Novo Testamento. Não tem como ver isso acontecendo. O profeta, ele recebia revelação. Se ele recebesse revelação da parte de Deus, ele tinha que falar aquilo que Deus lhe mostrou. E aí quem estava profetizando, sentava e dava a oportunidade para aquele outro irmão trazer também uma palavra para a igreja. E eu pulei o verso 29, porque a pergunta agora que eu ia fazer era essa. Isso significa que, então, a igreja deveria receber, sem crítica nenhuma, ou assim, sem qualquer reserva, aquilo que o irmão, levantando-se na igreja e dizendo, recebi agora uma revelação de Deus, viesse a falar? A igreja tem... O que é que diz Paulo aqui no final do verso 29? Verso 29, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Esse versículo é a criptonita daquela passagem, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Quem sois vós para falar contra o profeta de Deus? O apóstolo Paulo está mandando julgar os profetas. Próxima vez que chegar um irmãozinho para você e disser assim, por que você está questionando a palavra de Deus? Você lê esse verso para ele. Deus mandou que a gente julgasse os profetas. Por quê? Porque onde tem profeta, tem falso profeta. Onde tem o Espírito Santo, tem espíritos malignos, tem o espírito humano, espírito do erro, espírito do engano. E o crente não deve receber essas manifestações sem crítica, de jeito nenhum. Quanta coisa foi dita já em nome de Deus e Deus não tinha nada a ver com isso.
em nome do Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha nada a ver com isso. Nós somos crentes, mas não somos bobos. A Bíblia manda que a gente tenha fé, mas manda que a gente use a razão. A Bíblia foi dada por um motivo, para que você tivesse o referencial da verdade absoluta de Deus. Aqui você tem um registro da vontade de Deus, quem Deus é, o que é que Ele quer. Você não tem que ficar recebendo palavra de profeta assim, na cara. Vocês podem julgar. E o que seria julgar o profeta? Seria o julgamento da ortodoxia do profeta. O que é que ele está dizendo? Isso bate com o ensino dos apóstolos? Isso que ele está dizendo pode ser comprovado ou está embasado naquilo que o Senhor Jesus ensinou com o Antigo Testamento, com a revelação de Deus? Ou esse profeta está trazendo alguma coisa que está contra a palavra de Deus? Lembra que no início do capítulo 12, Paulo fala de profetas que estavam dizendo: Jesus é maldito no culto. Jesus é maldito, Jesus é anátema. Precisamos julgar os profetas. Eles não têm direito a falar o que eles querem na igreja sob pretexto de que receberam a revelação da parte de Deus. Infelizmente, esse clichê, não toqueis no ungido do Senhor, não blasfeme contra o Espírito Santo, isso não é blasfemar contra o Espírito Santo, você julgar o que está sendo dito, se procede de Deus ou não. O apóstolo João vai dizer na sua primeira carta: examinai os espíritos se procedem de Deus, porque já muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Nós não queremos ser enganados por falso profeta. Eu não quero ser enrolado por um falso profeta. Nenhum falso profeta vem com rótulo na testa: falso profeta. Não vem. Eles vêm falando nossa linguagem, cantando os nossos hinos, eles vêm usando a nossa Bíblia, participando das nossas igrejas, e aí vão disseminando os ensinos dele. E sempre dizendo assim: Deus me falou, eu tenho autoridade da parte de Deus, Deus me enviou. Mas nós não vamos receber isso sem examinar. Alguém poderia dizer que o seguinte, argumentar: mas, Paulo, quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu não tenho controle, eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo me manda falar. Eu sei que está dizendo 2 ou 3, mas se o Espírito Santo vier sobre mim, se eu estiver cheio do Espírito Santo, ou se tiver uma palavra assim, uma coisa inédita, uma coisa totalmente revolucionária. Olha o que Paulo diz no verso 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Quando fala do espírito do profeta, e que está sujeito ao próprio profeta, quer dizer o seguinte: o profeta, em nenhum momento, no ato de profetizar, ele perde o domínio próprio, ou o controle de si. Ele sabe exatamente o que é que ele está fazendo, o que ele está dizendo. O espírito do profeta está no controle do profeta, para que ninguém venha alegar: mas eu disse isso porque o Espírito Santo veio sobre mim. Eu falei, eu tinha que falar porque o Espírito Santo me mandou. Meu irmão, você não perde o controle quando o Espírito Santo vem sobre você. Fruto do Espírito é domínio próprio, está lá em Gálatas. É um fruto do Espírito, domínio próprio. Pessoas que acham que quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais louco você fica, nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia. Portanto, Paulo diz aí no verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Deus é um Deus de paz, por isso que ninguém fica sem controle quando o Espírito de Deus vem sobre ele, porque o Espírito de Deus ele produz a paz, e não confusão na igreja, e não esse tipo de coisa na igreja.